nossa saga ao longo desse néfron, né? Enorme, só que não microscópico, mas é tanta coisa para falar que parece que é uma coisa gigantesca, de conteúdo né? Então a gente está falando sobre a formação da urina, para tu ver como esse negócio é difícil, né? Produzir o xixi dentro da gente não é fácil não. Então a gente viu que a gente tem um processo chamado filtração inicial que acontece no glomérulo, forma um material chamado filtrado, ele vai percorrer aqui esse tubo filtrado, como eu falo, né? Porque não é um tubo água, é um filtrado. E a gente falou do que acontece no primeiro pedacinho, que é o túbulo contorcido proximal, que vai reabsorver 65% desse material, né? Agora vamos ver o que acontece para frente. Então, nessa aula, vamos partir aqui do ponto, né, onde termina o proximal, aí ele afina, tá vendo? E começa uma estrutura fininha, que é a alça de Henle. A alça de Henle, na realidade, ela vai ser toda essa estrutura fina que desce em direção à medula renal, depois sobe de novo em direção ao córtex, e depois ela fica espessa e sobe, tá vendo? E aí, depois daqui pra frente, quando ela começa a dar uma entortada, uma envergada, e vai começar a contorcer de novo, a gente vai ter o outro contorcido, que é o contorcido distal. Então a alça de Henle é todo esse segmento aqui. É sobre ela que a gente vai falar. Então a gente está vendo de cara que a gente tem um segmento fino, né? Um tubinho mais fininho, e depois um segmento espesso. Então nesse vídeo a gente vai falar do segmento fino, tá? E aí no próximo a gente fala do segmento espesso. Então, a alça de Henle, segmento fino. Então, o segmento fino, gente, ele vai ser revestido por um epitélio simples como todo néfron. Então, lembrando, todo néfron é revestido por tecido epitelial simples. E ponto final, né? E aí a gente viu que no túbulo contorcido proximal as células são cuboides, né? São grandinhas, são cubinhos, como se fossem dadinhos, assim, uns dados. Né, alinhados, um do ladinho do outro. Na alça de Henle segmento fino, a gente vai ter uma célula que é fininha, correspondendo ao segmento. Então isso aqui vai ser revestido por essa célula fininha, ou melhor, achatadinha. Qual que é a célula achatada, gente, epitelial? É a chamada célula pavimentosa. Então, a alça de Henle segmento fino vai ser revestido pelo epitélio pavimentoso simples. E isso aí já diz muita coisa, em termos de função. Por quê? Quando a gente observa o tipo de célula que compõe o tecido, a gente já consegue meio que saber o que rola naquele lugar. Por quê, gente? Olha só. Célula grande tem muita coisa dentro. Ela é grande, é espaçosa, então tem um monte de organela. Então são células que fazem muitas coisas. Fazem e acontecem. Né? Tem bastante mitocôndria para fornecer bastante ATP, para fazer um monte de coisa funcionar. A célula pequenininha, achatadinha, ela vai ter pouca coisinha, porque não tem muito espaço, tá? Coisinha que eu digo são as organelas citoplasmáticas. Então, a gente não vai ter muitas, por exemplo, mitocôndrias, como a gente tem nas cuboides, olha lá, né? Parece as lagartinhas mitocôndrias, estão vendo? Aqui a gente tem, mas não muitas. Então significa o quê? Que essa célula não vai ter condição de fornecer o aporte energético para muita coisa. Então ela não vai ter muita coisa que consome energia. Então é só pensar assim, é que nem uma casa. A casa pequenininha não cabe muita coisa. Então não vai ter muito eletrônico, não vai ter muitos banheiros, não vai ter, né, muita coisa que consuma energia, água e tudo mais. Então ela tem uma vida mais barata, mais humildezinha, né? Não tem tanta... Uma casa grandona, cabe um monte de tranqueira que consome um monte de energia, um monte de água, um monte de tudo, né? E é possível fazer um monte de coisa também. Então aqui a célula pavimentosa ela vai ter menos coisinha. Então isso significa que nesse segmento a gente não vai ter grandes reabsorções e secreção e tal, que a gente viu no túbulo contorcido proximal. Vai ser, ó, moleza. É a parte mais fácil que tem. O segmento mais fácil do néfron de entender é esse. E aí acontece o seguinte, tem mais uma questão. Então, a alça de Henle, a gente tem segmento fino e espesso, beleza. O fino, a gente pode dividir ele em duas porções, tá? A gente vai ter uma porção descendente, ó, que desce, tá vendo a setinha descendo ali? Porque o filtrado desce por aqui. Aí tem uma curvinha, e aí depois a gente vai ter a porção ascendente. Então, o fino ele é dividido em duas porções, descendente e ascendente, porque ascendente sobe, ascende, né? É por onde o filtrado sobe.
Então vamos considerar essas duas, tá? A gente vai ter uma pequena diferença entre os dois, o descendente que desce, né, e o ascendente que sobe, que vai fazer toda a diferença em termos de função, de funcionamento. Então vamos ver como é que é. Então aqui é aquele mesmo esquema que a gente tem, que eu tenho usado esse desenho, né, meio assim, sei lá, eu que fiz, mas eu acho que ajuda, serve. Para mostrar os eventos de reabsorção e secreção que acontecem em cada um dos segmentos. A gente vai seguir esse modelinho aqui. E aí aqui a gente tem os espaços por onde o material passa na reabsorção, né? Então a gente viu que ele sai do lumen tubular, interstício e sangue, capilar peritubular. Aqui a gente vai ter as células de revestimento do túbulo, que são células pavimentosas, né? Então o que vai acontecer aí, ó? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter reabsorção de água. E que mais? Mais nada, só água. Então, nesse segmento a gente vai ter reabsorção de água e por essa via aqui, ó, o corredorzinho entre uma célula e outra, que a gente chama de via paracelular, tá? Então, reabsorção de água. Por que não tem reabsorção de outras coisas? Porque a reabsorção transcelular, a gente viu que ela depende muito, ela é impulsionada, na realidade, pelas bombas só de potássio. Que são bombas que dependem de quê para funcionar, gente? Energia. E para ter energia precisa ter mitocôndria. Essas células são pequenininhas, elas não têm muitas mitocôndrias, então elas não têm como manter uma estrutura de bombas e tudo mais funcionando, tá? Então a gente não tem o transporte transcelular acontecendo aí. Só transporte paracelular e só de água. Então vamos lembrar o seguinte, ó. Lá no túbulo contorcido proximal a gente viu que reabsorve sódio, o sódio puxa junto, né? Faz o cotransporte da glicose, do aminoácido, a gente tem ainda a reabsorção do cloreto e a gente vai ter, no final de tudo isso, esse monte de coisa no interstício, aqui, fazendo o quê? Tornando esse interstício com uma osmolaridade maior, isso significa o quê? Mais osmótico, e aí ele começa a puxar água. Lembra que a gente viu que a água, inclusive, é reabsorvida por essa mesma via paracelular. Então, esse processo de reabsorção de água ele vai acontecer no túbulo contorcido proximal e continua na alça de N segmento fino, tá? Por conta dessa grande osmolaridade que a gente vai ter no interstício devido a esse monte de coisa que foi reabsorvida já de partícula de soluto, né? Sódio, glicose, aminoácido, cloreto e tudo mais, que vai puxando a água e continua esse processo de reabsorção nesse segmento, tá? Fino descendente, tá bom? E aí então a gente tem aqui um segmento que é responsável por reabsorver 20% da água presente no filtrado glomerular. Então é um segmento muito importante para determinar a concentração da urina no final, tá? Então não sei se vocês lembram, mas vídeos atrás, quando a gente começou a falar da fisiologia renal, que eu falei do néfron, eu comentei que existem dois tipos de néfron. Néfron cortical e o néfron justamedular. Eles são diferentes pela localização no néfron cortical, ele fica mais concentrado no néfron, justamedular mais na medula, mas a principal diferença entre eles é o comprimento do segmento fino da alça de Henle descendente. Então a porção fina da alça de Henle que está descendo. Os néfrons justamedulares eles vão ter esse segmento maior. Isso vai fazer com que esse néfron reabsorva mais água e, portanto, ele é responsável em produzir uma urina mais concentrada, tá ok? E aí a gente vai ver que isso aqui tem muita relação com a questão da regulação da osmolaridade plasmática, que é o nível, o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Água e soluto, principalmente sal. Então a gente vai ver que existe um mecanismo chamado contracorrente que acontece justamente nessa porção do néfron que envolve essa atividade. Eu vou fazer uma videoaula só falando sobre esse mecanismo porque ele tem assim as suas nuances, né? Então precisa de um pouquinho de mais tempo para deixar ele bem claro para vocês terem uma compreensão assim maior desse processo, tá bom? E aí então a gente vai ter esse processo acontecendo aqui de reabsorção de 20% da água na alça de Henle segmento fino descendente. Ah, por que no ascendente não vai acontecer isso? Não. Então vamos voltar aqui para o nosso néfron. Então a gente viu o descendente, então aqui vai reabsorver bastante água, só água, e aqui o ascendente. O que vai acontecer no ascendente, gente? Nada. Olha lá, o ascendente é impermeável, zero reabsorção. Por que isso acontece aí?
Porque nesse segmento a gente vai ter as células pavimentosas, do mesmo jeitinho do outro, né, achatadinha, só que as junções aí não são junções frouxas. Então o que permite a passagem da água pela via paracelular são as junções frouxas, ou seja, as células não estão totalmente grudadas uma na outra, tem um espacinhozinho pequenininho entre uma e outra que permite, tem molécula de adesão, que são essas junções, mas ela é frouxinha. Então permite a passagem de água. Só que daí quando faz a voltinha aqui, ó, essas células se agarram mais, elas fecham esse caminho, tá? Não tem mais corredorzinho entre uma célula e outra. Então é parede, é membrana com membrana, né? Que nem casa, parede com parede, casa germinada, é assim. A gente vai ter as casinhas coladinhas umas nas outras, as células. Então não permite passagem. Isso vai tornar esse segmento impermeável, a presença das junções oclusivas, ó, oclusiva de ocluir, de fechar. E, lógico, se está impermeável, zero reabsorção, porque a gente não tem reabsorção transcelular porque a célula é pequena, né? Então não tem mitocôndria, não tem muitas bombas, não tem muitas coisas rolando ali. A possibilidade de reabsorção é entre uma célula e outra. Só que aqui o que a gente tem é célula colada uma na outra fortemente, que não permite passagem de nada entre uma e outra, ou seja, via paracelular fechada. Então nada passa por ali. Então zero reabsorção, tá ok? E a propósito, a gente vai ter essas junções oclusivas em toda a porção ascendente aqui do néfron, tá? A gente vai ver em todo esse segmento, tanto da alça de Henle fino, quanto a alça de Henle espesso, quanto aqui em cima também no contorcido distal, a gente já vai ter, a gente não tem passagem por via paracelular, toda passagem vai ser via transcelular, inclusive da própria água mais lá na frente, mediante a ação de hormônios. A gente vai ver como é que é. Tá ok, gente? Então a gente fica por aqui. E aí na próxima aula a gente vem com alça de Henle, segmento espesso. Então a gente se vê.